Não é por acaso que nós estamos aqui no laboratório de Química. Química é o que o químico faz. A minha história passa muito por um percurso da química que o químico faz. Estava terminando o antigo ginásio e ingressando no antigo científico, eu tomei uma decisão, naquela ocasião, embora muito novo, de buscar uma escola que pudesse me dar uma profissão. E a melhor maneira seria buscar uma escola técnica. E naquela ocasião, eu então fiz concurso para 2 escolas técnicas, a antiga Escola Técnica Nacional, para o curso de Mecânica, e para a antiga Escola Técnica de Química. Passei nas 2 e tinha que fazer uma escolha. Por alguma razão, eu escolhi Química. Essa era uma escola que me encantou, porque uma escola que trabalhava essencialmente a parte experimental. Eu penso que é muito difícil para um aluno olhar um monte de coisas no quadro e ter que imaginar como essas coisas acontecem. Eu tive a felicidade de poder ver todas essas coisas que são escritas no quadro, elas estão codificadas. Eu tive a oportunidade de ver esses experimentos. Várias coisas me impactaram quando eu estudava na escola técnica. Uma delas me marcou muito, que foi quando um professor, numa aula de Química Inorgânica, ele disse o seguinte: vocês não devem lavar uma panela de alumínio com sabão de coco. E eu fiquei sempre com essa questão guardada dentro de mim, até que um dia eu tive a possibilidade de experimentar o que acontecia, por que não podia, por que não devia. Então, o sabão de coco ele tem um pouco de hidróxido de sódio residual. Aqui é uma lâmina de alumínio, essa folha de alumínio que a gente usa na cozinha. Aqui nós temos o hidróxido de sódio. Vou colocar aqui algumas pastilhas. E agora eu vou colocar algumas gotas de água. E quem vai verdadeiramente atacar o alumínio é a soda cáustica. Eu consigo, então, esse emprego na Santa Casa, no laboratório chamado Laboratório de Produção Industrial, que se destinava a fabricar todos os remédios dos internos, soro fisiológico, vitamina C, vitamina B, enfim, uma série de comprimidos. E comecei a trabalhar, fiquei muito empolgado, percebi que lidar com a área de produção era muito atraente, porque você saber que você agora tem a possibilidade de produzir alguma coisa, que essa alguma coisa vai chegar a outras pessoas e isso vai fazer o bem, isso me deixava muito feliz. Mas nesse mesmo período que eu estava trabalhando lá durante o dia e fazendo a faculdade de noite, acontece que dentro da faculdade surge uma outra possibilidade. Eles tinham um vestibular, um pré-vestibular interno do diretório acadêmico. Eles tinham um pré-vestibular interno e eles abriam inscrições para quem tinha interesse em dar aula. E eu me aventurei. E, mais uma vez, eu tive a felicidade de ser escolhido e comecei a dar aula. E lá eu conheço uma pessoa bem mais velha que eu, que trabalhava numa grande indústria, a Geig, depois Ciba-Geig, Sandoz Ciba-Geig. E a gente conversava muito sobre processos industriais. E ele um dia me diz: olha, tem uma possibilidade de trabalhar na Geig, num laboratório de investigação. Você topa? E aí, então, eu tomei mais uma decisão na minha vida, pedi demissão na Santa Casa da Misericórdia e fui para a Geig. Ficava bem distante de onde eu morava, em colégio. E eu fui trabalhar num laboratório fantástico. Chamava-se Laboratório de Investigação, pura pesquisa. O que esse laboratório fazia em realidade ele era uma miniatura da fábrica. O que a fábrica produzia na dimensão da tonelada, esse laboratório tinha a fábrica em miniatura através de reatores de vidro para produzir 1 quilograma.
e fazer vários testes dentro do laboratório, um laboratório muito grande, imenso, de maneira que eu podia colocar em várias bancadas, vários reatores e fazer a mesma experiência várias vezes, mudando determinadas variáveis, mudando a matéria-prima, escolhendo uma matéria-prima, outra, até que, quando eu tivesse o entendimento que aquele produto, ele era um produto que estava bom na minha concepção, eu mandava esse produto para Basileia, para a Suíça, lá era analisado, e se fosse aprovado, então ele voltava. Eu tive a felicidade de que todos os produtos que eu estudei vinha como resposta acima do tipo. Eu estava muito bem naquela minha vocação, estava gostando, era muito feliz, muito entusiasmado, mas me faltava alguma coisa. Eu trabalhava num laboratório enorme, sozinho, e eu sentia falta de pessoas, sentia falta de trocar experiências, de discutir, e por coincidência, naquela escola que eu estudei, o diretor me liga e me convida para ser professor daquela escola de Química Analítica Quantitativa. E aí eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu sigo minha carreira aqui dentro de uma indústria que eu estou muito bem, ou eu abro mão disso e vou seguir um outro caminho. E eu resolvi seguir o outro caminho, eu resolvi aceitar o convite, eu pedi demissão e fui para a escola técnica, para a escola que eu tinha um vínculo muito forte, 4 anos que eu estudei lá, mas agora na condição de professor. Quando você está dando aula, você está abrindo uma janela para um aluno ver uma coisa que ele ainda não viu e que você já viu. Em realidade, cada vez que eu dou aula, eu abro uma janela e começo a dialogar com esse aluno. Eu acho que dar aula é dialogar. Tive um ciclo, né? Passei por todos os cargos, praticamente, da escola técnica, até chegar a diretor do Departamento de Desenvolvimento do Ensino. E, quando o meu ciclo lá se encerrou, eu vim para a PUC. Vim para a PUC fazer uma coisa também que eu gostava muito, que era trabalhar na licenciatura, sempre mostrando para eles a importância de se ensinar química fazendo química, não apenas falando química. Depois venho para o Laboratório de Química Geral, que é esse laboratório que nós estamos. Há 2 anos e meio, entramos num projeto de produção de mídias educativas com digital, e esse projeto, podendo colaborar numa coordenação acadêmica, esse projeto eu vejo como um projeto que pode fazer uma grande mudança na maneira de se ensinar química em todo o país. Não me satisfaz apenas fazer parte do projeto aqui. Eu também trabalhando numa escola de ensino médio, eu procuro colocar isso em prática. E eu tenho tido resultados excepcionais na medida em que os alunos estão, como eu tenho a escola que eu trabalho, ela tem um laboratório pequeno, dá para fazer alguns experimentos, mas eles também estão olhando as visualizações. E fica interessante porque uma coisa é você olhar um experimento, depois como você vai codificar isso numa narrativa, como é que você vai contar essa experiência quando você escreve uma equação no quadro, química. Para o aluno que nunca viu um experimento, aquilo é uma viagem. Mas se ele viu o experimento e você então transforma isso que ele viu numa linguagem e nos códigos próprios da química, eu sei que depois, se ele olhar uma equação, mas ele não vê o experimento, ele pode imaginar como esse experimento acontece. Fizemos recentemente um curso de capacitação para professores de química aqui no Rio de Janeiro, e a receptividade deles a esses produtos foi fantástica. Nós estamos começando a multiplicar toda a aplicação desses produtos que já estão disponibilizados. Então, eu tenho certeza que antes do Condigital, nós temos um procedimento de ensino de química que pode até levar o aluno a dizer odeio química, e eu não acho absurdo ele dizer isso, porque é muita viagem ele olhar um monte de fórmulas e ele ter que imaginar como é que essas coisas acontecem, e ele poder olhar
poder se apaixonar, porque uma pessoa só é capaz de gostar se ela conhece. Se ela não conhece, ela nunca vai gostar. Eu acho que esse projeto vai ajudar muito a pessoa, o aluno, a conhecer e, como consequência, gostar. Em qualquer coisa que você imaginar, você vai ver que tem que ter química no meio. Você entra no laboratório de análises, você tem química. Você vai entrar numa indústria de petróleo, você tem química. Você entra numa indústria de fabricação de cimento, você tem química. Você entra numa indústria de tintas e vernizes, você tem química. Não vou nem falar das indústrias de alimentos, a quantidade de química que tem na indústria de alimentos. Eu diria o seguinte: química é um percurso com muitas avenidas. Eu acho que vale a pena caminhar por ela.